Eclesiastes capítulo 9. Vamos ler conforme a exposição. A gente lê tudo, às vezes pode não lembrar exatamente quando for explicar. Então vamos ler versículo por versículo conforme for explicando. Então agora, versículo 1 a 6. Diz assim o autor: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, como aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amém. Vamos orar novamente, irmãos. Senhor, pedimos mais uma vez que o Senhor nos ajude na compreensão da Tua palavra. Não somente, Pai, no sentido de entendermos o que está escrito, mas muito mais que isso, que faça parte da nossa vida o ensino que o Senhor nos traz. Possamos viver, Senhor, a Tua palavra. Possamos viver com o Senhor. Que a Tua luz, Senhor, seja derramada neste lugar, em cada coração, em cada pensamento. Que, Senhor, cada vida possa aplicar a palavra no seu cotidiano, na sua experiência comum, habitual, para que sejamos fiéis, para que possamos aproveitar o tempo da melhor forma possível. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui, a gente expôs, então vou falar de algumas coisas um pouco diferentes. É claro que a palavra de Deus é interminável, é inesgotável. Então a gente poderia ficar aqui estudando esse capítulo muito tempo e também teria mais coisa para falar quando terminássemos. Eu quero entrar mais no assunto sobre aproveitar bem o tempo, porque esse é o tom aqui. Melhor para os vivos a esperança. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Quando nós chegarmos, irmãos, no final da vida, e isso chega assim, rapidamente, e nós pesarmos as nossas obras, qual vai ser o sentimento? O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com o meu tempo? É interessante que teve um pregador muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos do século passado, Martin Lloyd Jones, e pregava lá na capela de Westminster, e ele escreveu muitos livros, foi um pregador assim muito conhecido, muito influente, que alcançou muitas vidas. Então foi uma pessoa, entre aspas, famosa, por assim dizer. E aí perguntaram para ele: o que você, nesse momento da sua vida, poderia dizer? Antes ele havia falado, ele foi curado do câncer e depois teve que lutar novamente contra a enfermidade, não sei se é exatamente essa ou outra.
Faz muito tempo que eu li a biografia dele, é muito edificante. Mas aí ele falou para a igreja: irmãos, não orem por mim, não me detenham da glória. Olha a mentalidade cristã. Pregou por anos e anos e anos em Romanos, nem terminou. Irmãos, não orem mais por mim, não me detenham da glória, porque o Senhor poderia curar ele novamente, mas ele não queria mais. Ele queria ir para a glória. Deus realmente, você tem contato com as pessoas, algumas pessoas já são assim preparadas para ir pelo Senhor. Deus age de alguma forma, a pessoa entende, ela percebe, enfim, tem alguma experiência assim. Mas foi este homem que no final da sua vida não disse: eu queria ter escrito mais um livro do que eu escrevi, eu queria ter pregado mais um sermão, não preguei, eu queria ter visitado lugar tal. Ele não falou nada disso. Sabe o que ele disse? Eu queria ter orado mais. Essa foi, digamos assim, a análise da vida dele. Eu queria ter orado mais. E ele era um homem de oração, a mulher dele mesmo testemunhava. Mas oração é aquilo que a gente pensa: mas será que eu orei o suficiente? Será que eu realmente estou orando como deveria orar? É algo assim que nós não conseguimos mensurar ou medir. Mas certamente, irmãos, se nós não temos uma vida de oração diária, não importa fazer mais nada, nós estamos perdendo tempo, nós estamos passando no tempo, mas sem aquele aproveitamento. O apóstolo Paulo diz remindo o tempo. A palavra remir é resgatar, é comprar, porque os dias são maus. E a carta à irmã de Efésios, que é Colossenses, Paulo diz que uma forma de remir o tempo é evangelizar. Há uma necessidade muito grande, irmãos, de evangelização, de aproveitar a vida. Então o Eclesiastes está dizendo o seguinte: olha, depois não tem mais a oportunidade que teve agora. Passou. Eu queria ter feito isso, queria ter aquilo. Passou. Agora, irmãos, pesa muito a nossa vida cristã, no fim. Quem me dera ter frequentado mais a reunião de oração. Quem poderia frequentar, não frequentou, certamente vai lamentar isso depois. Irmãos, com o tempo, os nossos desejos, as nossas vontades, eles vão focando mais, eles vão centralizando mais, por assim dizer. A juventude quer fazer tudo, quer dominar o mundo, não é? Quer conhecer o mundo inteiro, quer ser isso, quer ser aquilo, aquele ímpeto mais da juventude. Mas depois as coisas vão centralizando mais, valorizando mais a família, a igreja, a palavra de Deus, e vê que muita coisa absolutamente não importa. Não importa. As paixões da mocidade, aquilo vai passando, você vê, é coisa da juventude, é um ímpeto. Agora, a ficha pode cair um pouco tarde em alguns. Querem viver como se não houvesse amanhã, mas num sentido assim mais negativo da expressão. Eclesiastes estão dizendo o seguinte: olha, para os vivos há esperança. Os vivos sabem que hão de morrer. Então a morte é implacável, é uma certeza para todos, diz aí o versículo 2. Vai acontecer com todo mundo a morte. Alguns filósofos gregos diziam o seguinte: a felicidade se encontra em vencer o medo da morte. A filosofia até hoje busca isso, né? Onde está a felicidade? O que é felicidade? Onde encontrar a felicidade? E eles falavam o seguinte: tem que vencer o medo da morte, só que aí completa o seguinte: porque a morte nada é. Esse é o problema, a segunda frase. Vencer o medo da morte, porque a morte nada é. Então, a morte não tem nenhuma sensação, logo, não preciso ter medo disso, porque nada vou experimentar. Mas será que é verdade? Segundo a palavra de Deus, não é. Tudo que fazemos aqui, irmãos, terá um eco na eternidade.
Todo, para o bem ou para o mal, em termos de destino eterno, em termos também de galardão. Então tudo sucede igualmente a todos. Há um raio, há um campo de experiência, irmãos, que é comum. O crente fica doente? Fica. E o descrente? Fica também. O descrente fica desempregado? Fica. O crente também fica. Há uma experiência que é comum a todos nós. E às vezes as pessoas dizem, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu que sou um cristão. Deus não disse que não aconteceria? Neste mundo, irmãos, então nós temos uma experiência que é comum, porque vivemos todos nós num mundo caído. Em um mundo caído. Tudo então sucede, aqui no versículo 2, para todos, né? Ao bom, ao puro, impuro, sacrifica, não sacrifica, pecador, o que faz juramento porque teme a Deus, e o que não faz porque tem medo de Deus, ou seja, não tem vida com Deus. A miséria é somada, eu estou passando aqui mais rápido porque já vimos isso. Então a miséria é somada, olha só. O coração dos homens está cheio de maldade. As coisas sobrevêm, versículo 2. E também dentro do coração do homem nós temos maldade. E não é pouco não, diz Eclesiastes. O coração do homem está cheio de maldade, cheio. Ele está encharcado, ele está entupido da maldade. Só pode sair a maldade, até que Deus opere. E a maldade, irmãos, está ligada a Deus. É a rebeldia, é a resistência contra a vontade de Deus. Isso que é maldade. Porque às vezes nós vemos alguém, sei lá, dando um chute no cachorro. Que maldade! Não é isso que o texto está dizendo, de maldade. Maldade é essa revolta com Deus. É claro que o negócio do cachorro também é maldade, porque a Bíblia fala que o justo atenta da vida dos animais, né? Mas eu estou dizendo que não é disso que o texto está falando. Maldade é aquilo que o homem faz contra Deus. Então olha só, a Bíblia diz o seguinte, que nós precisamos na igreja entregar a nossa vida e sermos batizados. Isso agrada a Deus. Então o pecador não quer ser batizado e não quer ter um compromisso com Deus, não quer ter um compromisso com a igreja. Agora, se fosse o oposto, se Deus, é uma ideia ilógica, mas é só para ilustrar, se Deus dissesse assim, olha, não é para ser batizado, aí o pecador ia querer o quê? Aí ele queria ser batizado. Deus disse, relação sexual apenas depois do casamento, então o pecador quer antes. Deus falasse assim, pode ser antes do casamento, então nós queremos só depois. Veja, eles não se rebelam exatamente contra o mandamento em si. Eles se rebelam contra o próprio Deus que deu o mandamento. O coração do homem é cheio de maldade. Maldade. Existe um momento em que isso sai para fora. Mas o próprio Deus, lá no texto do dilúvio, Gênesis 6-9, disse o seguinte: o coração dos homens é mau, é maligno, desde a mocidade, desde sempre. E o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o que é mal. Por isso que a Bíblia diz, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Há loucuras no homem. Olha o versículo 3. Nele há desvarios, loucuras, coisas desencaminhadas, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. A gente vive, sofre, depois morre. Essa é a frase que as pessoas gostam de falar. Mas a Eclesiastes está dizendo o seguinte: o homem peca e depois ele morre. Há um sentido no coração dos homens que não tem Deus na vida, que é o seguinte: olha, nós temos pouco tempo de vida, então a gente precisa, antes de partir, antes de morrer, tem livro, tem filme sobre isso, antes de partir, uma lista de tudo que você gostaria de fazer. Você precisa correr em cima do prazer, em cima do prazer, em cima do prazer, não buscar a verdade, ou Deus, ou a santidade, porque depois nós vamos morrer. Então olha só, a ideia da morte no cristão tem um efeito.
Então eu preciso fazer a vontade de Deus, porque eu vou me encontrar com Ele, eu estarei diante dEle, vou prestar contas do que eu fiz. Agora, para o descrente, o efeito é o contrário. Então eu tenho que buscar o prazer e etc. É interessante naquele filme Matrix, que tem um sujeito lá, que ele está reconhecendo a verdade, a realidade, né? E tem um outro que quer buscar o prazer. Quer buscar o prazer, o prazer, o prazer. E esse Neo diz o seguinte, o ator principal lá, que é muito bom por sinal. Olha, a gente precisa sair da Matrix, tem uma realidade, etc. E ele diz assim, olha, eu não quero saber a verdade, eu quero o prazer. Não está nem aí. Se isso aqui é a realidade, o filme é uma loucura, né? Porque a filosofia realmente fica se questionando, o que é verdade? Será que eu estou vivendo dentro de um sonho? Será que tem um demônio brincando com a minha cabeça? O que é a realidade? A pessoa fica doida, porque não sabe mais o que é real. Ou se é um sonho, se é uma brincadeira. E realmente quando você está sonhando, você acorda, você diz, era um sonho? Se a gente cair nessa loucura, o que é realidade? O que poderia ser uma aparência? Mas esse sujeito não está nem aí se é aparência, se não é. Ele quer comer bem. Ele quer aproveitar a vida, segundo ele. É um filme que teria que explicar mais coisas, mas eu quero apenas tratar desse aspecto para dizer o seguinte. Hoje, as pessoas não querem nem saber se é verdade ou não. As pessoas querem prazer. Não importa se é verdade. Não importa onde está a verdade. Não importa o que é a verdade. Deus existe ou não existe? Eles vão dizer o seguinte, tanto faz. Vamos ser felizes. Vamos curtir a vida. Vamos aproveitar. Vamos para a praia. Vamos dançar, vamos comer. E se ele existe, bem. Se não existe também, tanto faz. Aí você chega e fala assim, olha, Jesus, isso e aquilo, ótimo. Aí outro chega e fala, lá, tal. Existe ressurreição, ótimo. Aí existe reencarnação, ótimo, também tanto faz. Nós vemos num mundo de tanto faz. O que eu quero é ser feliz. O que eu quero é aproveitar a vida. Então, olha só, o 3 aqui, nele há desvarios enquanto vivem, porque é um senso de urgência para cair no excesso e no prazer. E eles falam, você tem o direito de ser feliz, eu quero isso, eu quero aquilo. Agora, onde está a felicidade? Deus quer também a nossa felicidade. O problema é que a gente busca uma felicidade inferior e mortal. É uma miséria, então, somada, versículo 3 com 2. E a oportunidade chega ao fim, olha o versículo 4. Entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Aí alguém diz assim, é um leão para nos defender, aquele ali, é um leão. Só tem um problema, ele está morto. E daí que é um leão então? Um cão que o judeu desprezava muito, porque comia lixo, enfim. Era tido como um animal imundo, por isso que Paulo fala, cuidado com os cães. Mas valeria mais, porque está vivo, do que um leão que, mesmo sendo mais forte, etc., está morto. Então, a ilustração aqui, a metáfora é o seguinte, você está vivo? Aproveite a vida com Deus, viva bem com Deus, tema o Senhor, e não diga, depois a gente vê o que vai acontecer. Aquele ateu muito conhecido hoje, Richard Dawkins, o Alistair McGrath escreveu um livro se opondo aos ensinamentos dele. O Richard Dawkins escreveu um livro que falava que a ideia de Deus é um delírio da cabeça das pessoas, enfim, escreveu um monte de coisa lá. E aí o Richard Dawkins escreveu que na verdade quem está delirando é ele, né? Ele escreveu um contraponto que era o delírio de Dawkins. Aí teve um debate lá dos dois, realmente o Alistair McGrath é muito capacitado, etc. E ele falou assim, olha, então agora eu quero fazer uma pergunta para você. E se você morrer e se encontrar com Deus? Tudo que você acreditou não foi verdade.
Aí ele deu uma risada assim sarcástica, porque ele é muito sarcástico. Ele falou assim, vai dizer para Deus o seguinte: não existiram evidências suficientes. Então, olha, uma resposta, aspas, científica, né? Não teve evidência suficiente. Mas olha só, se lá no fundo mesmo ele acreditasse no que ele fala, ele ia dizer o seguinte: é impossível que isso acontecesse. Mas ele entrou na história e respondeu: olha, se encontrar, então eu vou falar isso. Então cadê o ateísmo dele? Depois ele caiu mais numa linha que é chamada de agnosticismo. Não é ateísmo. O ateísmo realmente diz Deus não existe, ponto final. O agnosticismo diz o seguinte: se existe, não sabemos e não tem como saber. Mas, irmãos, ele vai se encontrar com Deus. E aí o que ele poderá fazer? Primeiro que ele não vai dar essa resposta petulante que ele falou lá, arrogante e rebelde. Ele vai tremer na presença do Senhor. Ele vai se abalar completamente. Ele vai ficar em desespero. Mas isso não significa arrependimento. Às vezes nós pensamos que a pessoa no dia final vai encontrar o Senhor Jesus, vai dizer: olha, eu quero me arrepender, mas não consigo. Não. Vai continuar num estado de rebeldia. Vai continuar ofendendo a Deus na condenação eterna. Agora, essa pessoa que quis tanto a maldade, atender a maldade do coração, as loucuras do coração, e agora? Agora acabou. Por isso que Paulo diz: irmãos, vamos viver para Cristo. O viver é Cristo, o morrer é lucro, ou seja, nós saímos ganhando. É mais ou menos isso que ele quis dizer: saímos ganhando na morte, porque morrer é estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor, porque dele nós temos a luz, a vida e a felicidade suprema. Então veja, a vida, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Há uma frase de efeito que as pessoas usam muito quando a pessoa está doente, e aí se diz o seguinte: olha, enquanto a vida há esperança, não é isso? Quer dizer, então tem esperança de ficar bom e etc. Não é isso que Deus está dizendo. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança, ou seja, há esperança no sentido dele cair em si e se voltar para Deus antes que seja tarde. Há uma urgência nesse sentido. Nós precisamos voltar para Deus, irmãos. A oportunidade é hoje. Quem sabe depois. Não caia nessa armadilha. Depois a gente vê isso. Sabe quem sussurra essa ideiazinha? O inimigo, a nossa carne. Depois, vamos aproveitar a juventude. Depois a gente volta para Deus. Quando tiver família, etc. Não sei se vocês já viram uma camisa absolutamente ridícula, que é um casal assim, casando mesmo, né? Tá a noiva e tal, e embaixo está escrito game over. Quer dizer, agora acabou a felicidade, a aventura, a alegria, agora é casamento, cuidar de filho, e etc. Agora é compromisso. É isso que a sociedade vende. O que é a família? O que é o casamento? O que é a educação de filhos? O que é realmente a vida? Nós precisamos, amados irmãos, abrir este livro e buscar a resposta. Agostinho de Hipona, quarto século, um teólogo, muito abençoado por Deus, mas antes ele viveu na prostituição, furtava, roubava, ele se gloriava porque era um filósofo assim brilhante, aquilo servia por orgulho dele, porque o conhecimento em si mesmo só produz orgulho. Sabe porque aquela pessoa realmente lê muito e busca, etc? Ele é orgulhoso. O amor edifica. Buscar conhecimento para o amor, para ser útil, isso sim. E este homem que foi alvo das orações de sua mãe, Mônica, que orou muito por ele. Mesmo nos momentos em que estava mais longe de Deus, da sua graça, estava lá Mônica, e ele diz no seu livro, derramando lágrimas de sangue, em favor de seu filho. E sabe quando ele se converteu? Depois que ela morreu. Então não desista de orar pelo seu filho.
Veja, esse homem estava tão longe, foi uma bênção tão grande para a igreja, Agostinho de Hipona. João Calvino bebia muito do que este homem escreveu. Mas aí Agostinho escreveu o seguinte: tarde demais, Senhor, tarde demais te conheci. É uma linguagem poética para dizer o seguinte: eu queria ter conhecido antes. Aquela vida de prostituição, de roubo, de filosofia dos maniqueus, lá, toda aquela coisa, não serve para nada aquilo. Não é esse o nosso sentimento? Queria ter conhecido antes a doçura do nosso Senhor Jesus. Eu queria já ter crescido assim, servindo a Deus. Essas coisas não servem para nada. Essas experiências. Às vezes nós pensamos o seguinte: foi bom ter eu passado pelo mundo e tal, porque aí eu tenho alguma experiência para falar. Será que é verdade isso? É isso que Deus fala? É bom ter uma experiência lá fora para depois contar alguma coisa aqui? Não tem isso na Bíblia, irmãos. Eu conheço os dois lados. Que pena! Mas graças a Deus que agora conheço o verdadeiro, não é? Não tem essa coisa que eu quero conhecer os dois lados. O outro é morte, o outro é tristeza, o outro é angústia. Não precisa conhecer. Deus conhece e já falou o que é. Não precisa eu autenticar o que está escrito. Deus já disse. Aproveitar a vida é viver com a vida, que é Deus. A felicidade, irmãos, é Deus. O vivo sabe que hão de morrer. Eles querem escapar dessa ideia, né? O versículo 5. Mas a ideia da morte, irmãos, está presente. Há pesquisas aí, mas cada pessoa é de um jeito. Mas talvez você começou a pensar mais na morte, talvez numa experiência que teve, assim, ficou diante de uma situação terrível, ou depois de ver alguém morrendo, ou quem sabe depois de uma idade, a gente começa a pensar mais na morte. Particularmente comecei a pensar mais na morte depois que fiz uma cirurgia no coração, 2014. Pode viver ou não, né? Tem um risco alto ali. Pode ficar com sequelas, etc. Uma cirurgia na válvula. Mexe lá no coração, tira o coração, liga numa máquina. Aí você pensa: vão me abrir aqui todo, vão tirar meu coração, ligar numa máquina, depois coloca de volta, né? Até tem pessoa que precisa fazer um acompanhamento psicológico, etc., porque mexe muito, né? Tira. Aí acordei lá na UTI depois de muito tempo. Aí tinha um corte aqui assim, porque se acontecesse alguma coisa, já abria, etc. Quer dizer, você acorda pensando: será que pode acontecer alguma coisa? Então a consciência da morte vem mais depois de uma experiência assim. Com os policiais eu sempre falo sobre esse assunto, que Deus tem o controle de todas as coisas, mas há sempre um clima assim de morte no ambiente. Ou morreu, há um militar que se matou, ou matamos. É o assunto. Do lado de fora, né, da política, a morte, essa ideia da morte, o terror da morte é para manipular e controlar as pessoas, porque se você controla as pessoas, se você impõe, se você coloca medo nas pessoas, controla completamente. Pode ver uma pessoa com medo assim, você pega, pode fazer o que quiser assim, para ela sair daquele medo. Então os homens sabem que vão morrer, mas eles querem escapar dessa ideia. Quero viver muito. Comer bem seria uma obrigação cristã nossa. Agora não, eu quero comer bem porque eu quero viver muito. Eu quero fazer exercício, ótimo, quero fazer exercício, porque isso vai trazer até mais vigor na leitura da palavra de Deus, na evangelização, isso vai trazer mais ânimo para a vida. Mas não porque eu quero viver muito. Se Deus nos der a bênção de vivermos muitos dias, a longevidade é uma bênção na palavra de Deus, amém. Mas a gente não deve lutar, irmãos, com isso, como se fosse um desespero. Eu queria saber exatamente o dia da minha morte. Quantos anos Jesus morreu? 33. Diz Lucas que ele começou o seu ministério com cerca de 30 anos. Então vamos colocar 33, que durou 3 anos o ministério dele. Sabe que vão morrer.
Mas o que fazem com este conhecimento, com essa ideia, com essa consciência? Os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa pelo trabalho que poderiam fazer aqui, já não dá mais. A sua memória jaz no esquecimento. Nós temos uma lembrança daqueles que partiram, mas olha só, daqui 100 anos, os que viveram hoje, o que fica? Acabou. Eu tirei 1000 fotos. E o que vai ser tudo essas fotos? Há um desespero de tirar fotos, sabe o que é muitas vezes? O registro da vida, o apego à vida. Então a pessoa quer tirar foto. Sabe outra coisa que é um problema também? Aquela questão de acumular, os acumuladores. É querer o controle da vida, né? Então fica acumulando. Tem gente que é muito assim de desfazer das coisas, né? O bom aí é o meio termo sempre. É o ponto de equilíbrio. Mas por que a pessoa se torna assim um acumulador? Estou falando daquele distúrbio mesmo, aquela questão de exagero, que até o lixo a pessoa guarda às vezes. Porque ele quer ter o controle, ele está apegado, ele está idolatrando a vida, ele está idolatrando os seus dias. Amados irmãos, nós não vamos viver para sempre. E segundo a palavra de Deus, isso é uma coisa muito boa. Porque o que nos espera é infinitamente melhor. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim. Eu vou preparar um lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, quer dizer, as experiências desta vida acabaram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. É inacessível. Aquela oportunidade que Deus fez passar na nossa frente, não pegamos, passou, foi embora. É maravilhoso ter filhos, mas ao mesmo tempo é uma angústia quando eles vão crescendo, assim você pensa, não vai voltar mais. Não vai ter colinho mais, não vai ter aquele momento mais, passou. Ao invés de reclamar que tem que ficar acordado, tem que preparar isso e aquilo, vamos aproveitar. Aí você olha a foto e diz, não tem mais como experimentar isso. Agora é outra coisa, é outro momento, etc. Amém. Mas aquele primeiro momento, passou. Existem muitas coisas que passam na nossa vida. E a gente precisa então aproveitar. Por isso que começa agora, então se alegre, versículo 7. Come com alegria o teu pão. Aproveite as bênçãos que Deus está dando, as coisas lícitas da vida. Bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Ou seja, não torne a vida mais pesada do que já é. Você está andando em comunhão com Deus, você está ali com a sua família, com os seus amigos. A Bíblia está dizendo, seja feliz em Deus. Existem coisas que são lícitas, que Deus nos dá, vamos aproveitar, está dizendo aqui. Está falando até de se preparar bem para uma festa, né? Sejam alvas, bem brancas, as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Ou seja, a vida não é só trabalho, a vida não tem apenas esse aspecto de peso, de dificuldade, etc., de choro. Não, tem um aspecto da vida que é gostoso, que faz bem. No caso aqui, a mulher que ama. Ele está falando de comida, ele está falando do casamento, está falando das vestes. A vida cristã então não precisa ser algo assim grave, pesado, sempre um abatimento. Não, isso aí quem falava muito eram os escolásticos. Quanto mais tristeza, melhor. Mais penitência, melhor. Menos coisas desta vida, melhor, porque a gente busca mais a Deus. Não, a Bíblia diz o seguinte: coma com alegria o teu pão na presença de Deus. Não existe um momento, irmãos, em que Deus sai assim da nossa vida. Todas as experiências que nós temos nesta vida podem ser experiências na presença de Deus. A arte, a música, os dons,
Há um significado, irmãos, que a vida ganha muito maior. Eu vou ali adorar, então agora eu vou ter aquele momento com Deus. É só isso? Um momento assim no domingo, é isso? A vida com Deus é um ponto na linha da história? Não, certamente aqui é um momento de adoração incomparável. Mas isso não quer dizer que Deus não estará com você amanhã, quando você estiver almoçando e conversando com alguém, no ponto de ônibus, no momento de descontração, talvez, no estudo. Deus está ali abençoando o estudo, Deus está ali dirigindo a vida, Deus estará hoje ali, você com os seus queridos, com os seus familiares. O versículo 10 fala para vivermos a vida, irmãos, intensamente, com força. Todo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Essa semana meu pai levou um senhor, estava lá na casa do meu pai, um dia específico, e ele chamou esse senhor, e o senhor estava quebrando ali a parede para arrumar o cano. Sabe quantos anos ele tinha? 82 ele tem, 82, mora na rua de trás aqui da igreja. E sabe como ele chegou na casa do meu pai? De bicicleta. Eu falei, o senhor tem vigor, hein? Ele deu risada. E sabe o que me veio assim em termos de comparação? Que muito adolescente não corre, não anda de bicicleta, não nada, enfim, não faz as coisas que são comuns. Nesse momento tem vigor e precisa realmente gastar essa energia, e tudo faz assim com peso. Parece que se fosse calcular a força do corpo, cada área, os dedos estão bem fortalecidos, né, por causa do celular. Os dedos estão bem, é uma agilidade ali, é uma habilidade com os dedos e tal, e a visão, etc. Mas e a força? E a bicicleta? E aprender algo, uma habilidade que a pessoa precisa ter e faz bem, porque ele diz assim, eu aprendi isso, dá uma satisfação. Veja, esse senhor com 82 anos fazendo isso, arrumando lá um cano e tal, medindo, não parando o trabalho dele. Sabe o que ele falou para mim? Olha, eu fiquei doente quando eu parei completamente nesse período aí. Irmãos, é o que diz esse texto: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Vamos tirar os nossos filhos do sofá. A vida tem um significado maior em Deus, há um trabalho a ser realizado. A vida não pode ser tão pequena, tão mesquinha, a vida cristã. Por isso que diz aqui, faze-o conforme as tuas forças. Tudo que Deus te deu, faça. E faça muito, e faça bem, e se envolva com aquilo. Pode ver, aquele palestrante, filósofo, aluno do Olavo de Carvalho, Ítalo Massini, né? Ele fala muito sobre isso, que a pessoa encontra satisfação naquilo que ela faz bem. Ele é psiquiatra, tal. E pode ver que é verdade. A pessoa constrói uma coisa e quando ele vê que ficou bem feito, dá um sentimento de satisfação, porque fez aquilo, porque se dedicou àquilo. Deus coloca isso no nosso coração. Agora, se tudo é sempre um peso para nós, não queria fazer aquilo, odeio segunda-feira, odeio fazer isso, odeio fazer aquilo outro, odeio isso. Essa vida vai ficando assim, chata, mesquinha, mirrada, a pessoa não é feliz, especialmente na obra de Deus. Mas esse texto não está falando somente disso, nós aplicamos normalmente nisso, mas esse texto está falando de qualquer coisa, na vida, mas especialmente, óbvio, na obra de Deus. O Senhor colocou algo nas suas mãos para fazer, tanto de força que você tem para fazer aquilo, faça verdadeiramente. Eu tinha um professor Nibel que às vezes ficava com medo, né, de pregar, sermão de prova, o pessoal ficava com medo, etc. A gente ficava com medo lá da avaliação depois, é muito difícil aquilo. E eu tinha um professor lá que falava o seguinte: tem que pregar, sabe o que você faz? Ele falava para a turma: pregue.
a gente pensava, então o que faz? Eu tenho que pregar, o que eu faço? Pregue. Tem que fazer aquele trabalho essa semana? Faça. Chegou a mão para fazer? Faz conforme as tuas forças. Tem aquela pessoa, eu não gosto, é chato, mas tem, ela está ali. Deus não vai mudar sempre toda a circunstância para que tudo fique conforme a minha vontade. A pessoa está ali, é enjoada, eu não gosto de você, não cumprimenta direito, fala mal de você pelas costas. Olhe para aquela pessoa, tenha compaixão, mas não deixe que nada nesta vida condicione ou tire a sua alegria ou a força com que você faz as coisas. Então, está aprendendo um instrumento, tem que tocar, realmente toque aquele instrumento, se envolva, entre naquilo. Vai participar de algo da igreja, não fique assim pela metade, se arrastando, tem que fazer isso. Não faça. Gosta, não gosta, não importa, faça. Há recompensa para os justos. Porque depois não tem mais obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Uma coisa muito triste é quando a pessoa, no velório, toma consciência que não participou da vida do outro ali. E aí, o que faz agora? Eu gostaria nesse momento de honrar o meu pai, minha mãe, etc. Que bom, deve fazer isso. Mas se não fez antes, irmãos. O outro ali honrado não está ouvindo, não é? Está o corpo ali só. O tempo de dizer que ama, o tempo de amar, o tempo de fazer, o tempo de realmente construir algo, de colocar algo positivo nessa nação é agora. Deus quer mais força e fervor da nossa vida. Então você vai dar um abraço no seu filho, realmente abraça apertado o seu filho. Vai dizer parabéns para alguém, realmente fale, olhe nos olhos, faça. Deus está dizendo, faça. Eu estou tão cansado hoje à noite, fiz tanta coisa hoje, graças a Deus que fez. O ruim é se eu não tivesse cansado. Eu tinha outro professor que falava isso. Esse professor era demais. É para cantar no final do dia cansado. É para chegar em casa não como se fosse um hotel. Isso é muito dos homens, né? Ele vê a casa como se fosse um hotel. Quem trabalha lá é a esposa. Não, pelo contrário, a casa não é um hotel onde eu durmo e depois eu saio no dia seguinte. É preciso participar, é preciso sofrer, é preciso cansar, é preciso realmente se dedicar. Jesus ficava cansado, dormia, perdia as forças. Tem uma música do Stênio Marcius, que é um cantor assim maravilhoso, Stênio Marcius. Não canso de indicar, e cada letra é tão profunda que você fica ali ouvindo várias vezes. E tem uma, o Myron compartilhou comigo, aquela música é maravilhosa. Alguém recebendo Jesus em casa. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Ele imagina, ele constrói ali o que Jesus realmente experimentou como homem. Cansado, sedento, rouco, coisa que ele realmente falava e experimentava. Mas por quê? A mídia, né, os filmes, sempre colocam Jesus assim mais velho. Lembre-se, ele tinha cerca de 30 anos. Tem alguém aqui com 30 anos? Não, né? Rafael tem quanto? 32, está perto ali. 32. Então, ali uma referência de alguém assim tão novo. É o Senhor Jesus. Diz que a sua vida foi tirada dos homens. E ele realmente, cada encontro, ele aproveitou. Cada palavra ia assim ao extremo de uma experiência. Tudo. Como é ruim a gente pensar assim, eu devia ter aproveitado mais aquele tempo. Eu deveria ter aproveitado mais aquela biblioteca quando eu tinha mais tempo para ler. Realmente, a gente sempre pode mais e mais e mais, a gente nunca consegue. Mas, irmãos, existe um ponto em que a gente pode dizer assim, eu aproveitei aquele período. Fui viajar, realmente aproveitei aquele lugar, experiência. É isso que o versículo 10 está dizendo, faze-o conforme as tuas forças. Depois, acabou. Depois acabou. Você concordará comigo, você cristão verdadeiro.
tudo que nós fizemos, sabendo que Deus pensava e direcionava diferente, a gente se arrependeu depois. Deus disse, não faça isso, a gente fez, a gente se arrependeu depois, não deu certo. Nada dará certo fora da vontade de Deus, nada. Portanto, essa experiência, digamos, fervorosa, tão feliz, tão abundante, é Deus na vida, é Deus. Há um significado profundo, e até a arte tem perdido muito isso, porque está trazendo algo que não tem sentido, não tem beleza. A beleza é uma bênção de Deus, não a beleza só física, a beleza, a harmonia das partes, das cores, etc. Porque Deus é belo, porque Deus é maravilhoso, Deus é criativo. Agora, essa arte moderna que procura tirar a beleza, a moral das coisas, a gente vai perdendo o significado do que é belo, do que é agradável. Aí tem um sujeito repetindo uma coisa gritada, aí diz assim, esta é a minha música, e todo mundo tem que concordar com ele. A música é uma bênção de Deus, mas a música que traz a beleza, a harmonia, e não a pornografia, e não aquela batida cansativa, aquela coisa sem harmonia, sem sentido, não aquela música que tem aquela leveza, aquela profundidade, que o músico está falando ali de algo tão profundo, bonito. O Maestro Parcival gostava muito de Bach, música clássica. Ele falava, olha, quando ele tem uma casa lá em Campinas, tanto afastada, ele diz que às vezes coloca Bach assim nas alturas. E realmente, irmãos, é algo maravilhoso. É algo, por assim dizer, até divino. Ou seja, é um dom de Deus aquilo. O jeito que o homem construía as músicas, as melodias, as partes, somando assim na música, é um maravilhoso, é uma experiência. Por que eu vou ver essa música, que fala até contra Deus às vezes, que rebaixa a dignidade do corpo da mulher e do homem? O que é isso? Eu vou ouvir isso? Eu vou colocar na minha cabeça essa coisa imunda, essa falta de beleza? Deus não fez para isso. Versículo 11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém todo depende do tempo e do acaso. Estranho, né? Tudo depende do tempo e do acaso. Alguém pode dizer, mas não existe acaso, né? Lá em Ruth, diz que ela entrou por acaso no campo de Boaz. Diz lá, por acaso. Cesarete, acha o texto lá, por favor. Ruth, capítulo 2, está lá no comecinho. Por acaso. Quando é aquilo que eu sempre falo, irmãos, as palavras, elas estão dentro de um contexto, de uma borda ali. Na língua original do hebraico, se você pega uma palavra, aí você pega o dicionário lá, tem um monte de aplicação. Você pergunta para um professor de hebraico, qual que é então o significado da palavra? Ele sempre vai dizer, depende do contexto em que ela está. Qual que é o contexto desta palavra? Então, acaso aqui é aquilo que nós não dominamos, nós não controlamos, nós não condicionamos. Então, é o acaso. Por exemplo, é comum falar assim, encontrei aquela pessoa por acaso. Humanamente, o que nós queremos dizer? Eu não tinha agendado, eu não tinha planejado aquele encontro. Não tinha. Foi por acaso. Foi algo assim que aconteceu aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. Qual? 2:3, lá em Ruth também fala. Por casualidade, isso não é por acaso, é por casualidade, que é a mesma ideia, mas é por casualidade. Não existe acaso, mas aos nossos olhos, às vezes a gente fala, eu encontrei aquela pessoa por acaso aconteceu isso, aquilo, quer dizer, eu não controlei a situação, eu não condicionei isso e aquilo para que uma outra coisa
acontecesse. O versículo 11 está dizendo o seguinte: o controle não está nas nossas mãos. O controle da vida, da história, dos acontecimentos, está nas mãos de Deus. Aí, sempre a gente fala uma coisa e fica tentando equilibrar, né? Mas para a gente não cair do outro lado e dizer assim, então o que tiver que ser, será. Isso aí já é um fatalismo. É o islamismo que acredita nisso. Quando falaram das torres gêmeas, sabe qual foi a resposta de um deles lá do Estado Islâmico? Allah quis. Aí é fácil jogar tudo assim, digamos, na responsabilidade de Deus, não é? Ele falou Allah, estou falando aqui de nós cristãos. Deus quis. Uma pessoa que tinha feito uma coisa muito errada aos olhos de Deus, sabe o que ele falou para mim? Mas Deus está no controle de todas as coisas, né, pastor? Eu falei, não, Deus não quis isso. Eu não posso pecar e falar assim, Deus tem um plano. Isso aí é uma escapada, uma saída, um subterfúgio do pecador. Tá? Então isso é outra coisa. Deus não nos fez, irmãos, programados, como naquele filme Matrix lá mostra, ou assim, como se fosse uma cena. Lembra daquele filme do Jim Carrey, como chama? Um Show de Truman, eu acho. Como se ele estivesse condicionando tudo assim, a gente vive num palco de Deus, colocando todas as coisas como se fossem máquinas. Eu pequei, eu sou responsável pelo meu pecado. Não posso dizer assim, Deus quis, estava decretado antes da fundação do mundo. Não, isso é um hipercalvinismo, ou seja, é uma deturpação das coisas. Simplesmente dizer que Deus está no controle, então aconteceu porque tinha que acontecer. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: a gente se esforça até, a gente tem responsabilidade com a vida, mas nós não controlamos as coisas. Por mais que você trabalhe, coisas podem acontecer que te impeçam de ganhar o pão. É isso que está dizendo aqui. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. O homem não sabe a sua hora. Então não é porque é valente, vai ter vitória. Não é porque é sábio, tem o pão. Não é porque é prudente, então vai ser rico. Porque existem muitas coisas acontecendo. Eu não posso simplesmente, como diz Tiago, o melhor texto que explica a ideia aqui é Tiago. Vamos passar tanto tempo na cidade tal, teremos lucros, e vai acontecer isso e aquilo. É como se eu estivesse no controle. O problema ali não é o planejamento, que nem é o assunto, mas dizer o seguinte: eu quero, então irá acontecer. Tiago diz, ao invés disso, primeiro diz, que é a vossa vida? Eu nem sei se eu vou viver amanhã, quanto mais um planejamento de um ano, ou o controle, né, de um ano. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, primeiro, irmãos, não só viveremos, começa aí, como faremos isto e aquilo. O controle da nossa vida, então, está nas mãos de Deus. Nós não sabemos, no versículo 11, se vem, se vai, quem terá vitória nessa batalha. Tudo é muito incerto nessa vida. O que é certo é a morte. Essa é a certeza que nós temos. O homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, como os passarinhos que se prendem com laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Isso aqui é uma experiência comum a todos. A pandemia atingiu a quem? A todos. O propósito sempre vai ser tudo na história da humanidade contra a igreja. Porque existe um plano espiritual. Você vê lá em Daniel, o príncipe da Pérsia, né, o rei da Pérsia, impediu que o anjo fosse a Daniel. Então, certamente, um ser espiritual agindo na região da Pérsia, já estava se levantando ali. Veja, há um plano espiritual por trás dos propósitos das nações. Agora, o que esse texto está dizendo é o seguinte: vai atingir a todos. É uma experiência comum, a experiência da morte, e aquilo que
cai sobre a humanidade, também cairá sobre os crentes. Versículo 13 em diante para encerrar. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Então aqui, cercar a cidade, uma estratégia. Ainda mais uma cidade meio isolada, você cercava, assim o povo não saía, o povo começava a morrer de fome e de desespero. Porque as duas coisas estão ligadas, né? A fome extrema começa a dar desespero, a pessoa começa a entrar num estado assim de loucura até muitas vezes. A fome, a dor extrema. Então veja, são uma cidade sitiada, levantou ali baluartes, e agora como se livra? Imagine isso então, um rei contra a cidade. Quem as pessoas vão buscar? Pense naquela época, os fortes, os valentes, os experientes da guerra. Vamos trazer aquele que já venceu ali muitas batalhas, o sujeito é forte, etc. Quem realmente pode livrar essa cidade, sabe quem é? O sábio. Diz a Bíblia. Versículo 15. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Lembra da história do cavalo de Troia? Como nós vamos entrar lá? Aí foi aquele presente, por isso que fala presente de grego, né? Quando a pessoa dá um presente, mas depois derruba o cara. Então, no meio da noite, saiu lá, daquele cavalo, um presente, mas saíram lá do cavalo, eles mataram todo mundo. Veja, não era só Aquiles, que era um grande soldado, etc., mas e outros também, mas a inteligência, a sabedoria, a esperteza, no caso. Ganharam, venceram. Aqui o homem livra a cidade porque ele é sábio, porque ele sabe aplicar o livramento à necessidade. Ele era pobre, mas ele era sábio. Então a sabedoria, a força é muito importante, a experiência é muito importante, mas a sabedoria é o que mais importa. Diz aí o versículo 18, melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Mas o que aconteceu? Ninguém se lembrou mais do homem. Porque os homens desprezam a sabedoria. A sabedoria é algo assim da mente, algo interno. Os homens se impressionam com a força. Saul, né, o rei mais alto que todos, chegava, era aquela presença, todo mundo notava o homem. Até Samuel falou, eis aí Israel vosso rei, quer dizer, olha quem Deus escolheu. Davi vai ser rei, até que falaram assim, mas sobrou algum, tem mais alguém aí? Ele falou, olha, tem um lá no campo, será que é ele? Será que é aquele lá? E era. Os irmãos deles tinham habilidade já de guerra. O que Davi tinha? Um coração. Importa mais a sabedoria, o coração. Olha aí o versículo 16. Então disse eu, melhor a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Como normalmente acontece. Mas é melhor. Há sabedoria, irmãos, na nossa vida. Há sabedoria na nossa casa. Nós precisamos rogar por sabedoria. Como é importante a sabedoria. A pessoa que sabe viver para Deus. É melhor. E nós vemos isso com o passar da vida. Que bom que Deus me deu sabedoria naquela circunstância. Precisava mais de sabedoria do que de dinheiro. Precisava mais de sabedoria do que de força. Precisava mais de sabedoria do que isto e do que aquilo. E como então
nós devemos interagir com a sabedoria e com o sábio. Versículo 17: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. A sabedoria aqui, óbvio, na Bíblia é de ordem espiritual, mas ela é muito ampla, se refere a todas as camadas da vida. Quando nós encontrarmos alguém que realmente viveu com Deus, tem a palavra no coração, está dentro da pessoa, ele foi dominado pela palavra, vamos ouvir em silêncio. Silêncio não é a ideia só de interromper ou de fazer barulho. O silêncio aqui é aquela submissão. Deixa eu ouvir essa pessoa. Deixa eu ouvir o que tem a dizer. Ouvir na Bíblia é dar atenção, não é só o ouvir físico. É aquela prontidão. Ouve, Israel, ouve. O outro está gritando entre tolos, não tem sabedoria, governa sobre tolos. Esses gritos são gritos, né? Isso é enfático, isso tem força, tem ânimo, tem aplausos de louvor e tal. E o sábio pobre está falando lá bem quietinho. Mas o que ele está falando tem mais valor. Tem mais valor. Por último, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então a Bíblia é contra o armamento. Primeiro ele está falando que é melhor uma coisa que outra, né? Não está dizendo que é contra. O pessoal pega cada texto, viu, irmãos, para defender as coisas. Que nem Jó fala assim, era melhor ter sido um aborto, etc. Então tá vendo? Dá alguma brecha para isso. E esse aqui é outro, que é contra o armamento. Então pega esse texto e não está falando nada disso. Pelo contrário, se for nesta linha, está dizendo o seguinte: melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Não está dizendo que as armas de guerra são ruins. Porque numa batalha não se vence com palavras, não é? Vence com arma. Estratégias. Se não tiver estratégia, se não tiver essa sabedoria, e a sabedoria depende do contexto em que ela aparece. Nesse caso aqui, a sabedoria é a pessoa realmente aplicar uma estratégia, como Marcos Mendes usou a palavra aí, para a vitória. Alexandre o Grande, pelo menos no começo, né? Ele tinha um exército muito menor do que os seus inimigos, mas ele vencia por causa das estratégias, da sabedoria. Não uma sabedoria bíblica, né? A gente sabe que ele tinha uma vida completamente errante, vamos dizer assim, mas a sabedoria, essa inteligência, essa aplicação. Então o que adianta ter arma, se não tiver a sabedoria, a presteza, a inteligência, a melhor disposição? Então tem um exército lá, cercado, a cidade está cercada, que bom, nós temos armas. Isso parece uma coisa muito bruta, não é? Nós temos armas, então a gente vai sair numa batalha, não, e a sabedoria? Tanto que as pessoas foram percebendo isso no decorrer do tempo. Tem uma inteligência militar. Não é só a arma, a força, o treinamento, tudo isso é muito importante, mas você tem sempre um núcleo de inteligência. Os militares da inteligência. O presidente, o rei, o governador, sempre tem os seus conselheiros. A inteligência, porque deve fazer a guerra com inteligência, com sabedoria. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Nós tínhamos lá os irmãos de Davi dizendo o seguinte: olha, para quem você deixou aquelas poucas ovelhas? O que você veio fazer aqui? Não tem experiência nenhuma com guerra. Mas eles eram ungidos do Senhor em primeiro lugar, e ele foi em nome do Senhor. Ele tinha uma boa mira, ele escolheu bem as pedras lisas. Irmãos, não tem nada a ver disso no texto lá. Essa pregação coach, que é uma aberração dos nossos dias, pregador coach, motivacional, escolhe bem as suas pedras lisas.
Mire bem nos seus adversários. Não tem nada disso no texto. Não é mira, não é pedra lisa, não é nem... às vezes é melhor um jovem porque é grande, ele não vai ter medida de proporção. Isso aí é um absurdo. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado, e venceu aquele gigante em nome do Senhor. Depois cortou a cabeça dele, como um ato de louvor a Deus aquilo. Os outros tinham as armas, mas não tinham temor a Deus, a sabedoria. O pecador, ele não constrói, o pecador destrói. Um só pecador destrói muitas coisas boas. Eu entendo, irmãos, pela palavra de Deus e até pela história do cristianismo, que a igreja, os homens precisam ter força. Você pode ver que o povo desarmado sempre foi um povo vencido. Sempre foi um povo vencido. Agora, a Bíblia enfatiza as duas coisas aqui: a força, a sabedoria, a arma e a sabedoria. A força, a arma, digamos assim, o intento do pecador seria apenas para a destruição. Um só pecador destrói muitas coisas boas. Então veja, nós 10 pessoas para construir um castelo enorme, 10 pessoas lutando ali, fazendo todo cuidado, etc. Chega um só e chuta aquilo, destrói o castelo inteiro. Na igreja acontece a mesma coisa. Às vezes um sermão, você passa 10 anos pregando e vê alguém com ideia nova, com outras exposições, etc. Às vezes desfaz tudo em pouquíssimo tempo. O estrago, irmãos, de um pecador, uma pessoa com intenção maligna, assim se faz em pouco tempo. Nós construímos a coisa boa, nós construímos valores com muito tempo, mas para destruir é pouco tempo. E olha a proporção: um só pecador destrói muitas coisas boas. É terrível isso, que às vezes uma palavra pecaminosa, uma palavra desorientada, que efeito péssimo vai ter aquilo. Uma coisa que o sujeito fez lá de errado, aí vai atingindo aqui, atingindo ali, ninguém imaginava a proporção que aquilo ia tomar, mas acontece. Um só pecador destrói muitas coisas boas. Amados irmãos, que a nossa vida seja para edificação, não para destruição. Que a nossa vida seja construtiva, ou seja, naquele sentido de trazer coisas boas e não destruir as coisas boas. Um só pecador destrói muitas coisas boas. Deus é soberano, então, sobre a vida e a morte. Nossa vida está nas mãos de Deus, irmãos. Que momento oportuno para darmos testemunho disso. O dia de nascermos esteve e está nas mãos de Deus. Vivermos e partirmos nas mãos de Deus também. A vida com Jesus, a vida de Jesus traz sentido, traz satisfação, traz plenitude para a nossa vida. A vitória de Jesus sobre a morte é triunfante. Nós precisamos da sabedoria dele. A força do homem nada faz, mas a sabedoria espiritual, a ação de Deus, aí sim nós vemos resultados frutíferos, proveitosos. Agora, a força humana, a valorização humana, como citei aquele exemplo de Davi, aquilo lá é uma ilustração, ele não se adequou com aquela armadura, ele precisava de Deus na vida dele. Quem sabe nós estamos pensando em tantas coisas, em tantas estratégias, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, vou falar aquilo. Você já se colocou na presença de Deus para orar sobre o assunto? Para jejuar sobre aquele assunto?
Já orou manhã, tarde, noite sobre aquilo? Vamos deixar Deus agir. Vamos deixar Deus construir. Vamos deixar Deus edificar. Deus nos dará sabedoria se nós orarmos. A sabedoria do Espírito Santo é superior e santa. A sabedoria dos homens é loucura. A sabedoria de Deus é superior. Louvado seja o seu nome. Que Ele nos dê sabedoria. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Queremos viver contigo, Senhor, da melhor forma possível. E nós não sabemos fazer isso até que o Senhor faça isso em nós. Por isso, Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Nos mostre, Senhor, o caminho. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos conceda a Tua sabedoria. Meu Deus, se há alguém aqui que tem medo da morte, ou medo da vida futura, se alguém que nos ouve, Senhor, neste lugar ou em qualquer outro, que tem essa incerteza, essa dúvida, ó Deus, esclarece pelo Teu Espírito, prepara, Senhor. Há tantas pessoas tirando a própria vida porque não vem mais significado na existência. Mas Jesus diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Em Ti, Senhor, há um manancial da vida. Na Tua luz nós vemos a luz. Em Ti, Senhor, há delícias perpetuamente. Ó Deus, que diante desta palavra nós possamos viver muito melhor. Que a nossa vida seja para melhor. Em nome de Jesus. Amém.